Boa noite, muito boa noite. Vamos aí iniciar a nossa live, a live do despertar consciente. E o que nós vamos fazer inicialmente? Inicialmente, vou responder algumas perguntas dos seguidores, dar boas-vindas a esses milhares de seguidores que chegaram até a gente aí. Então, inicialmente, vou fazer essa resposta de perguntas e posteriormente eu vou entrar de fato no que a gente chama aí de despertar consciente. Que palavra é essa que você inventou, doutor? Despertar consciente, o que será que é isso? Primeiramente, quero dar uma boa noite a todos vocês, enquanto o pessoal vai entrando aí, dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar com vocês aqui, a minha gratidão, como eu disse, pelo meu crescimento nos últimos 60 dias, aliás, o nosso crescimento. Então, estou muito feliz e faz um tempinho já que eu estou querendo fazer essa live para agradecer, para dar boas-vindas aos novos seguidores, porém, as atribuições aí do dia a dia e de preparo, do meu treinamento, que eu estou relançando o meu treinamento, está tendo muita coisa acontecendo aí. E para aqueles que não me conhecem ainda, quem não me conhece ainda, eu sou psiquiatra Munir Jacó, moro aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, mas a minha cidade natural é de Ubá, Minas Gerais. Estou em Pouso Alegre desde 2003, sou casado, pai de 2 filhos, estou no Instagram aqui desde 2020, mais precisamente no dia 16 de fevereiro. Um mês depois estourou a pandemia e nunca mais eu consegui parar nessa missão minha. E qual que é a minha principal missão? Minha principal missão é fazer exatamente isso, conectar pessoas, entregar conhecimento na área de saúde mental, lutar contra o estigma, contra o preconceito com relação aos transtornos mentais, ao estigma, aos portadores de transtornos mentais, aos profissionais também, porque tem pessoas que falam, o médico, o psiquiatra é louco, quem vai no psiquiatra é louco. Então, através dessas informações, dessa psicoeducação, eu quero combater isso cada vez mais. E o objetivo principal é, todas essas pessoas que estão comigo, me seguindo, que estão aqui em lives, estão lá no meu feed, estão no meu stories me acompanhando, vocês, através das informações que eu vou passando para vocês, vocês se tornam multiplicadores, pessoas que vão multiplicar esse conhecimento e que vão nos ajudar a atingir cada vez mais pessoas. Faço uma introdução aqui, falando da importância deste mês para a saúde mental, que é o nosso Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo surgiu em 2014 através da iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que destinou o mês de setembro para isso. Oficialmente, no dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Deixo aqui a minha solidariedade a todas as famílias que já passaram por essa terrível situação. Só para vocês terem uma ideia, em torno de 1 milhão de pessoas tiram a vida por ano no mundo. No Brasil, em torno de 38 mil pessoas, 14 mil pessoas por ano, 38 pessoas suicidam por dia no Brasil. Isso é uma coisa terrível, E a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. E diante disso a gente vê a gravidade de falar mais sobre transtornos mentais, uma vez sabendo que mais de 95% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental associado. Os principais deles são a depressão, transtorno bipolar, dependência química e esquizofrenia. Portanto, é preciso falar abertamente sobre isso. Mas falar que é o mês, não da prevenção do suicídio somente, porque a gente sabe que isso é muito grave, mas que é o mês de falar da vida,
da importância de valorizar a vida, da importância de ter um tempinho para ouvir a pessoa que está do seu lado, um tempinho para perceber que as pessoas estão precisando de ajuda, de ter esse olhar mais apurado. Para isso é preciso ter as informações certas, de fontes seguras, para que você de fato consiga ajudar. Antes de eu entrar no despertar consciente, apenas vou responder aqui as perguntas que me foram enviadas antes da live. Um abraço a todos aí, ó. Boa noite. Muita gente conhecida entrando aí. Sabe aquele aviãozinho que tem aí, pessoal? Manda um aviãozinho aí no direct de vocês aí. Quanto mais pessoas tiverem aqui hoje, vai ser muito rica. Essa live vai ser muito rica hoje. Portanto, não perca tempo. Encaminhe no direct aí pro pessoal. Vejam só. Aqui tem a primeira pergunta. Qual a sua opinião? Perguntaram para mim. Boa noite, Ângela Nascimento. Prazer ter você aqui comigo. Qual a sua opinião sobre o uso de cannabis no tratamento de ansiedade? Até onde eu li sobre cannabis e saúde mental, não há comprovação científica, uma evidência tão sólida. Os estudos apontam determinados benefícios, mas ainda não são cientificamente comprovados. Existe trabalhos científicos muito da cannabis, aqui na verdade é o canabidiol, viu gente? Até me perdoe aqui. Cannabis é a planta, né, da maconha. Na verdade, o canabidiol, que fica dentro, né, o composto da maconha, é que está sendo usado para tratamento. Mas está sendo usado mais para neurologia, doença neurodegenerativa e convulsão, tá? Doutor, ansiedade sobe pressão? Perguntaram para mim. Na verdade, não é uma relação direta, sobe a pressão. Nem todo mundo que tem ansiedade sobe a pressão. Porém, no mecanismo de ansiedade, quando a gente está muito ansioso, como libera muita adrenalina no nosso sangue, as pessoas que já têm uma predisposição para hipertensão, umas pessoas que já têm uma dieta que come muito sal, né, durante o dia, que vive estressado, que está acima do peso, durante uma crise forte de ansiedade, a pessoa pode sim até parar num hospital e subir muita pressão. Já aconteceu isso com alguns pacientes mesmo. Outra pergunta aqui. Fobia social ao ponto de não olhar nos olhos das pessoas. Alto nível de desconforto. Porém, Bom, aqui ele não completou a pergunta. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Fobia social é um transtorno de ansiedade grave. Causa muito sofrimento. E quer dizer que toda vez que a pessoa está exposta, quando a pessoa está exposta a um evento social, um evento em que ela é o centro das atenções, ela vai desencadear uma série de sintomas físicos enormes que a pessoa vai passar muito mal e ela vai querer sair daquele lugar imediatamente. É um transtorno de ansiedade grave que merece atenção, que merece que você procure ajuda, que existem medicamentos para isso, existem técnicas, existe terapia cognitivo-comportamental, existe a terapia de exposição aos eventos fóbicos. É muito sério. Não dá para sair sozinho de fobia social, muito sofrido. Procura ajuda. Como controlar o roer unhas ou arrancar cutículas por ansiedade? A pessoa que faz isso, ela está num grau elevado de ansiedade e ela ficou fazendo isso e se tornou um hábito. Tudo aquilo que a gente faz de forma repetitiva, todos os dias, vai virar um hábito. Então, o foco é você tirar o foco desse hábito de tirar a cutícula ou roer a unha e focar em outra situação. E se essa ansiedade está muito grave, tem que tratar. Senão você não vai conseguir romper esse hábito, né? Então ter a consciência de que tornou um hábito, ter a consciência que você quer quebrar esse hábito e você ter que identificar os gatilhos mentais, as emoções que levam você a roer a unha. E a partir daí você criar um filtro mental para combater esse hábito. Luciana Tanaka chegando aí também.
Juliana Campos, grande abraço aí, pessoal só chegando, né? Qual a melhor forma de controlar sintomas de ansiedade mesmo tomando ansiolíticos? Aguarde até o final. Não vou falar para vocês tudo aqui, porque o despertar consciente é isso. Vou falar sobre isso. Que a ansiedade, na verdade, ela é um sintoma que pode ser classificado como um transtorno ou não. Agora, o que está por trás dessa ansiedade? Qual que é a raiz dessa ansiedade? É muito mais amplo do que vocês imaginam. E é isso que nós vamos tratar hoje. Vamos aqui, cadê aqui? Caneta. Síndrome do pânico é uma doença por si só ou um estado mais elevado de ansiedade? Síndrome do pânico ou transtorno do pânico é uma doença. É um dos transtornos de ansiedade. Muito sofrido. Merece muita atenção, muito cuidado. Tem que tratar. Quais são os principais transtornos de ansiedade? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, fobia específica, transtorno de estresse pós-traumático. Esses aí são, e a agorafobia são os principais. Portanto, é sim uma doença, um transtorno e procure ajuda. Existem alimentos que podem melhorar a ansiedade? Te amamos, doutor, colocou aqui. Eu também amo vocês, a gente está sempre junto aí. Sim, alimentos ricos em triptofano, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, ajudam muito. Nosso intestino é um segundo cérebro. Eu até gravei um Reels aí, né? Falando sobre os psicobióticos. Então a gente tem probióticos, pré-bióticos, né? Inclusive, pessoal, lá no meu link da bio tem um e-book gratuito. Acabando essa live, não perca tempo, vai lá e baixa esse e-book gratuito. O e-book está lá no link da bio, Alimentos para uma Mente Saudável. Corre lá agora. Existe algum exame específico para saber se a ansiedade que sofre é genética? Não existe exame para saber se é genético. Como que eu sei que é genético? Primeiro, pelo que os estudos falam. Os estudos já têm essa inclinação de que é genético. E segundo, que basta você observar os seus familiares. Não precisa fazer exames sobre isso. Se você tem familiares que têm ansiedade, vários quadros parecidos, isso aí vai, com certeza, você já sabe que é genético, né? Qual a melhor forma? Já falei aqui, síndrome do pânico já falei. Vamos ver a outra aqui. Sertralina causa queda de cabelo. Não conheço nenhum trabalho científico que comprove isso, tá? Teve um seguidor que até é paciente meu me perguntou no direct sobre o café, né? Porque tem um café, tem um Reels que tá no meu story. Esse Reels, na verdade, eu fiz no ano passado. E ele tá no meu store porque alguma seguidora achou ele lá e jogou lá que eu falo sobre os benefícios do café. Benefícios do café para a saúde. Portanto, o café, ele é uma substância que o problema do café é a cafeína. O café é uma fruta que tem várias substâncias que fazem bem para a saúde, porém, a que faz bem até um certo ponto e faz mal até um certo ponto é a cafeína. Porque a cafeína é um psicoestimulante e ela pode viciar. E a cafeína não está só no café, está no chocolate, está no chá verde, no chá preto, está em outros alimentos também. Então, o que eu explico para vocês sobre o café é que até um certo ponto, 400 miligramas por dia, em média, ajuda até a gente na concentração, na disposição. Porém, se você é uma pessoa ansiosa, não tome 400, vai ter que tomar 200 miligramas, por exemplo. E o que é 400? 4, 5 cafezinhos coados. Se for expresso, até menos. 200, um cafezinho expresso no dia, ou então no máximo, aí 2 no máximo, né? E coado também, tomar bem menos. A melhor forma de saber se o café está piorando a sua ansiedade é ver como que você vai reagir em torno de 10 minutos, 15 minutos depois que você tomou o café. Vai ficar muito fácil de você identificar. Portanto, café, como qualquer coisa na vida, na dose certa faz bem e na dose elevada faz mal. Tremor
nas mãos quando vai realizar algo importante. Como evitar? Isso aqui é um tremor. A grande parte dos casos pode ser é o tremor essencial. É chamado tremor essencial. Ele não é patológico, não é doença. Ele tem um viés aí meio que emocional. Quando a pessoa está sendo observada, ela tem que fazer alguma coisa, ela começa a tremer. Na verdade, o que você tem que fazer? Ter o controle melhor sobre as suas emoções. E isso está dentro do despertar consciente. Pessoal, não saiam daí. Já está terminando as perguntas. Não saiam daí. Porque essa live é muito valiosa. E eu vou entrar já no despertar consciente. Mas é que eu me comprometi a responder essas perguntas para os seguidores. E eu já estou terminando, mas já vamos entrar no despertar consciente. Enquanto isso, aviãozinho, gente, manda aí pro pessoal. Vamos chamar o pessoal. Só falta de ar pode ser considerada pânico? Não. Às vezes você tá... Primeiramente, assim, essa falta de ar tem que investigar causas clínicas, primeiro. Às vezes você tem uma asma, você tem alguma coisa clínica e tá com falta de ar. Então, descartou causas clínicas... Ah, não, cheguei à conclusão que é da ansiedade. Não, se for uma falta de ar mais leve, uma falta de ar que não está te levando a um sufocamento, uma falta de ar que não está te causando uma sudorese muito grande, um mal-estar muito grande, não é pânico. Pode ser um grau de ansiedade mais elevado e que você, uma vez sabendo dominar as suas emoções e saber ter o controle principalmente da sua respiração, você já controla muito a ansiedade. Quem sabe respirar adequadamente controla a ansiedade muito. Controla assim muito, sem precisar de medicamento. Acordo subitamente com o coração acelerado, com sensação horrível. Tem a ver com ansiedade? Existe um tipo de ansiedade que ela é uma ansiedade noturna. O pessoal fala ansiedade noturna, né? Que é aquela pessoa que passa o dia muito no automático, faz tudo o que tem que fazer durante o dia. Vamos. Quando chega a noite, em que você dá uma acalmada, em que você vai dormir, pode vir mecanismos inconscientes aí durante o sono que vão te despertar essa questão à noite. Portanto, eu sugiro que faça medidas de higiene do sono antes de deitar, vá apagando as luzes da casa, toma alguma coisa mais quente, pouca luz, afasta do celular, faça uma respiração diafragmática antes de deitar, faça uma meditação mindfulness, né? Por que a ansiedade tem tanta dor no corpo? A ansiedade patológica gera aumento de cortisol, aumento de adrenalina constante. E quando isso fica de forma constante no corpo, pode sim gerar dor. Como lidar com crise de ansiedade infantil? Não sou psiquiatra infantil, não faço atendimentos, mas até onde eu posso passar essa orientação para vocês é a seguinte. A criança, quando ela tem alguma manifestação sintomática da parte emocional, muitas das vezes, ou quase 100% das vezes, isso vem da dinâmica da família. Então é preciso observar o que está acontecendo nessa família, como que é a dinâmica em casa, como que esse filho está sendo criado, como se tem a presença do pai, se tem a presença da mãe, se o pai é separado, se não é, e também avaliar o ambiente escolar, porque às vezes a criança tem um ambiente bom em casa, mas ela não está se adaptando à escola, ela tem uma dificuldade de aprendizado, ou ela tem um tipo de dificuldade de relacionamento com outras crianças. Então é olhar o que está aflorando nesse comportamento e olhar a dinâmica da família primeiramente, porque o sintoma da criança é um reflexo do que acontece em casa, e olhar as pessoas com quem essa criança convive na sociedade, na família, os amigos, né, os familiares, etc. Por algumas vezes acordei com arranhões na pele, me disseram que é ansiedade. Será? Precisa verificar isso primeiro, porque às vezes a pessoa está tendo alguma coceira, alguma coisa noturna, né, algum tipo de alergia em que ela está dormindo, ela começa a se arranhar, né? Eu acho que o primeiro passo aí é você descartar alguma coisa clínica, alguma coisa alérgica mesmo, para depois a gente pensar nisso, né? A ansiedade tem cura ou há recaídas e como evitá-las?
A ansiedade, põe isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. A ansiedade, gente, não tem como viver sem ansiedade. É ilusão. Quem vender isso para vocês, quem falar isso para vocês, está falando mentira. Portanto, o que eu estou falando assim, não tem como viver sem ansiedade normal, natural. Agora, tem como viver sim sem o transtorno de ansiedade, porque essa ansiedade saiu do normal, virou um transtorno, o próprio nome diz, vira um transtorno na sua vida. Existe sim como trazer essa ansiedade do transtorno para uma ansiedade normal, muitas das vezes de forma definitiva. Porém, é uma coisa que você vai ter que lidar com isso a vida inteira. Sabendo as ferramentas corretas, e a minha visão de despertar consciente fala disso, não saia dessa live. O despertar consciente, ele fala tudo sobre isso de forma aprofundada. É isso aí, gente. Terminamos aqui as perguntinhas e vamos entrar no tema central da live. Então, o tema central da live vai começar agora. De fato, a live está começando agora. Não esqueça de convidar as pessoas. Por que eu cheguei a essa conclusão de associar ansiedade com despertar consciente? O que eu estou querendo dizer? O que eu comecei a raciocinar? Eu raciocinei e criei até um método disso. Criei um método, inclusive, que se tornou um treinamento. Esse treinamento foi um sucesso ano passado, foi lançado ano passado. Porém, eu destinei o resto do ano e até o momento para reestruturar esse treinamento e fazer um relançamento. Primeiro, eu chego à conclusão do despertar consciente desenhando uma mandala, que eu vou colocar essa mandala aqui para a gente refletir junto, por uma própria experiência de vida. Eu, durante muitos anos, assim como qualquer ser humano, vivi no piloto automático, fiz várias coisas que eu não era para fazer, passei por vários períodos difíceis, inclusive na profissão, até chegar na psiquiatria. E isso, com o passar do tempo, eu comecei, eu também como portador de ansiedade, e cheguei a ter duas crises, dois ataques, na verdade. Tive durante a minha vida, em 2015 e outro em 2019, tive 2 ataques de pânico. Como assim? O psiquiatra? Sim, por que não? É um ser humano, né? Então, eu tive 2 ataques de pânico em 2015, repeti em 2019 porque eu não tomei providência, porque eu não tinha noção desse olhar mais amplo. E a partir daí, eu comecei a refletir e ver. E cheguei à conclusão que a ansiedade, ou seja, qualquer outro problema que você esteja passando na vida, ela é um sintoma. E esse sintoma, ele vem junto de outros sintomas que são ocasionados no corpo, psíquicos e físicos. São semelhantes para a maioria das pessoas. O remédio também que se passa para a ansiedade é semelhante para a maioria das pessoas. A terapia psicológica é semelhante para a maioria das pessoas. Exercício físico, alimentação, tudo isso é muito parecido. Porém, o que não é parecido e o que a maioria das pessoas não falam são as raízes individuais da ansiedade, particulares da ansiedade. Quando eu falo particular, eu quero dizer o seguinte: a ansiedade que você sente, ela não é igual à ansiedade que o outro está sentindo. Ela é igual nos sintomas, semelhante, parecido. Mas a raiz dela é muito particular, é muito singular. Tem a ver com a sua história de vida, com tudo que você já viveu, desde a sua infância até o momento que você está. A sua história é única, nós somos únicos. E só a gente sabe o que mais incomoda a gente. E muitas das vezes, pessoas muito próximas da gente, às vezes até um marido, uma mulher,
não sabe as coisas mais íntimas que mais nos incomodam, por diversos motivos. Vergonha, culpa, arrependimento. E a gente leva tempo. Quantos pacientes às vezes estão comigo há 1, 2 anos? Ele falou assim, doutor, tem 2 anos. Ele leva 2 anos para me contar um caso. Leva 2 anos, fala assim, às vezes até mais, fala, ninguém sabe disso, só o senhor. Por exemplo, um caso muito sério, abuso sexual. É uma coisa terrível, que gera marcas para toda a vida. Pessoas levam, às vezes, 2 anos consultando para ter coragem de falar. E, às vezes, a ansiedade, a raiz da ansiedade dela é isso. Porque ela convive com isso há anos e não contou para ninguém. E ela se tornou um abuso sexual na infância, e ela se tornou um adulto inseguro. Um adulto que não sabe falar não, que não sabe se posicionar. E adianta dar remédio para essa pessoa? Ficar dando só remédio? Vai lá, faz exercício. Tem que fazer, vai ajudar muito. Tem que comer bem, tem. Mas se não trabalhar isso, não tem como. Essa semana atendi um paciente em que ele foi lá pela ansiedade. Pela ansiedade. A maioria vai lá para ansiedade, né? Já estou virando uma referência aí de ansiedade. E não só porque eu sou uma referência, porque os consultórios hoje estão lotados por motivo de ansiedade. E eu fazendo uma investigação mais acurada da vida dessa pessoa, ela tem ataques de compulsão alimentar. Então, a pessoa, vocês conhecem? Quem conhece alguém, coloca aqui para mim. Pessoas que têm compulsão alimentar. Então, ela foi lá, se eu fizesse uma anamnese, uma entrevista mais direcionada para ansiedade, eu chegaria à conclusão que essa pessoa tem uma ansiedade generalizada, que é o que a gente chama de TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Mas o que estava por trás dessa TAG era a compulsão alimentar. E ninguém havia falado isso para aquela pessoa. Ninguém tinha dado bola para aquela pessoa. Ela estava comendo compulsivamente toda vez que ficava ansiosa. Vai adiantar dar o remédio, vai melhorar o sintoma, mas o que você tem que tratar é a sua compulsão alimentar. Por isso que eu falo da raiz individual. Mas o que pode ser a causa dessa compulsão alimentar? Várias coisas. Várias coisas. É ansiedade? É. Mas o que te dá o gatilho para você ir comer compulsivamente? O que dá o gatilho para você? Porque toda compulsão, seja ela alimentar, ou por compra, ou por sexo, qualquer coisa, qualquer tipo de compulsão, está envolvido nela um gatilho emocional. Então a pessoa tem um gatilho. Depois desse gatilho, é um gatilho emocional negativo. Depois desse gatilho, a pessoa sente a necessidade de aliviar aquela dor. Aí depois o que ela faz? Ela tem o desejo de fazer algo. Esse desejo é comer algo bem calórico. Esse desejo é comer chocolate. Ela vai lá, come o chocolate, come a pizza, come o hambúrguer. Aí o que acontece? Ela sente um alívio. Ativação do sistema de recompensa. Dopamina. Dopamina. Que é isso que as pessoas querem. Aliviar a dor com prazer imediato. Só que depois o que acontece? Quem come compulsivamente vai entender direitinho, vai concordar com o que eu estou falando. O que acontece depois? Que você comeu, até sem saber por quê, sem estar com fome. Um leve tempo de prazer e depois vem a dor de novo, o gatilho. Gatilho, necessidade, desejo, come, arrepende. Frustração, gatilho, necessidade, come. O que está por trás dessa compulsão? Muitas das vezes, por exemplo, algumas vezes a pessoa tem uma baixa autoestima. Essa pessoa teve um problema com o pai dela, com a mãe dela na infância.
E toda vez que ela ficava ansiosa, ela comia. E esse gatilho veio trazendo ela por toda a vida. Então, é muito mais sério do que a gente imagina. Eu quero ver se eu consigo colocar essa mandala aqui, que nós vamos entrar nesse despertar consciente. Que o despertar consciente nada mais é do que você despertar, trazer tudo aquilo que está inconsciente para o seu consciente e entrar lá na raiz dessa ansiedade. O que está acontecendo comigo? Pessoal, primeira vez que eu vou tentar anexar uma gravura aqui. Olha só, consegui, que maravilha! Olha lá a mandala que eu criei. Isso é muito valioso, gente. Isso é muito valioso. Tem a ver com a minha história de vida. Eu faço isso todos os dias. E os pacientes que vão no meu consultório, eu coloco na televisão e mostro para eles a gravura. Mandala despertar consciente. Concordam comigo que nós, como seres humanos, nós somos, por completo, a gente tem que analisar esses 6 pilares. Cadê minha caneta que estava aqui? Vocês estão vendo bem? Então, vocês estão enxergando? Coloca para mim, estou enxergando. Estou enxergando. Paloma, tá aí. Paloma, você já viu essa mandala ao vivo no meu consultório. Já passei lá para você. Não é verdade? Então, olha aqui, pessoal. Nós somos mente, saúde mental, saúde física, conexões sociais, conexões profissionais, transcendentais e familiares. Nós estamos com mais de 100 pessoas ao vivo aqui. Manda direct, gente. Chama que isso aqui é valioso demais. Então, estão falando que estão enxergando bem aqui, ó. O som tá bom também, gente? O som tá legal? Tá legal, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para você. A pessoa chega lá, fala que tá com ansiedade, que tá com taquicardia, que tá passando mal, que tá não sei o quê, que tá. Aí eu começo a conversar com ela e vou perguntando, sem ela saber, né? Eu vou em cada pilar desse, depois eu mostro a gravura. Então, olha só. Saúde mental, independente de qualquer outro pilar, o primeiro pilar que você tem que cuidar é o da saúde mental. Porque se a mente não está boa, o restante aqui nós não vamos fazer, não vamos conseguir fazer. Quem já teve a depressão, quem já teve ansiedade, tem ansiedade grave, sabe muito bem o que eu estou falando. A mente não está boa, o corpo, você vai querer fazer exercício? Você vai querer ver pessoas, conexão social? Você vai estar bem para trabalhar? Não vai. Você vai ter fé? Não vai. Você vai estar bem com a família? Não. Então, independente de como você estiver, o que você quiser fazer, primeiro aqui, vá na saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Através do tripé da saúde mental, que é psicoeducação, informação, autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se potencializa e mais você tem resultados. E ajuda profissional. Deixa de vergonha, deixa de preconceito, não há problema nenhum pedir ajuda. Então, cuide inicialmente da sua saúde mental para você entrar nos outros pilares. Então, veja bem, a pessoa está com ansiedade, está com uma série de coisas. Eu vou investigando e vejo lá, por exemplo, que ela tem uma dificuldade social muito grande. Uma pessoa que tem uma timidez exagerada, ela tem aí uma baixa autoestima, ela tem uma autoimagem negativa, ela se vê muito mal, né? Se eu não investigar esse pilar social dela, eu não vou no cerne da raiz da ansiedade dela, que é o quê? Ansiedade social, autoestima baixa, autoimagem baixa.
O que está por trás dessa autoimagem? Por que essa autoimagem está negativa? Né? Teve uma paciente, que uma vez eu atendi uma paciente, em que ela cresceu ouvindo assim: ah, você é muito lerda, você esquece tudo, você faz tudo errado, não aguento mais você, né? Toda vez tem que te falar a mesma coisa. Então a pessoa foi crescendo ouvindo isso, ouvindo. O que acontece com uma pessoa, uma criança que vai ouvindo isso durante muitos anos? A gente sabe aí, por exemplo, que do 0 aos 7 anos, tudo que a gente ouve, a gente vê falar da gente, ou que a gente vê das pessoas, influencia na nossa autoestima, né? Influencia na nossa vida como um todo. Às vezes, uma única frase que a pessoa ouvir na vida, aquilo pode ter um reflexo por toda a vida. Por toda uma frase. Grave isso que eu estou falando. Uma frase de uma mãe pode te ferir por toda a vida, se você não acordar. Mas o despertar consciente é exatamente isso. Você conseguir visitar cada pilar desse e fazer uma varredura e se tornar uma pessoa extraordinária. Se tornar uma pessoa que vai lá dentro da conexão profissional e olha no espelho e fala assim para você mesmo: qual que é meu talento? O que eu sei fazer de bom? Qual que é a minha vocação? Como eu posso transformar esse talento numa profissão? Ah, eu não tenho talento nenhum. Tem, sim. Todo mundo tem. O seu talento pode estar aí ofuscado, mas você tem. Você só não desenvolveu. Uma forma de descobrir talento é olhar lá quando você era criança. O que você fazia com mais facilidade frente aos seus amigos, seus colegas? É lá na infância que a gente consegue identificar melhor isso. Falei isso no consultório hoje. Por exemplo, tem criança que ela já vai pegando o violão, já vai tocando. Ou pede o pai: eu quero tocar violão. Né? Isso acontece. Vem com a pessoa, porém esse talento ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser descoberto. Ele precisa ser estimulado. Muitas das vezes você teve uma infância aí que não foi identificado isso, ninguém te estimulou e você não está sabendo o que está acontecendo. Aí o que acontece? Você passa a vida inteira com esse talento reprimido e não transformou isso em algo bom, não entregou valor para a sociedade, não exerceu uma profissão exatamente que você queria. O que acontece lá na frente? Crise de ansiedade, crise de pânico, vazio existencial, falta de propósito. Olha só, a Juliana Campos, que é uma excelente cantora, minha parceira do marketing aqui. Siga a Juliana e você vai ver o talento dela para cantar. Então, olha o que ela está falando, ela é cantora. Olha o que ela colocou: eu cantava na frente do espelho. Isso nasceu com ela. E ela teve aí a oportunidade de descobrir isso cedo e hoje ela pode, ou há muitos anos ela pode exercer isso de forma brilhante, alegrando as pessoas e cantando, né? E essa mandala, ela tem o que é o principal que eu vou falar. Ela tem a ver com a minha história de vida. Por isso que eu cheguei até essa mandala. Eu gostava muito de, por exemplo, aqui, ó, pilar da saúde mental. Sempre fui uma pessoa muito interessada em ler, em comportamento humano. Porém, eu era uma pessoa muito sedentária. Não fazia exercício, só queria estudar. Parte social minha era ruim. Não gostava só mais de ficar reservado. Um amigo ou outro. Não me sentia bem em muitos ambientes. Então, fui me isolando. Profissão.
Inicialmente fui fazer a medicina, acho que uma questão até de convivência com meu pai, que era médico, e fui fazer uma especialidade que não tinha nada a ver comigo, medicina do trabalho. Exerci durante vários anos a medicina do trabalho, e esse meu talento de ouvir, esse meu talento de acolher, ficou amortecido. O que aconteceu? Eu não me permiti me conhecer, acessar bem minhas emoções. O que aconteceu comigo? Crise de pânico, 2015. Continuei insistindo no erro, outro em 2019, até chegar à conclusão de falar, chega, eu preciso encontrar com o meu eu, com o meu propósito, eu tenho uma missão. Aí vem todo um movimento de mudança. Aí eu peguei um papel e a caneta, escrevi esses pilares, depois pedi uma pessoa para fazer essa arte para mim e ela fez. E eu comecei, primeiro, testar em mim. O que não está legal na minha vida? Eu vou começar a mudar. Exercício físico, melhorar a alimentação, esforçar um pouco a minha parte social, tem que melhorar isso. Dedicar a psiquiatria em tempo exclusivamente, mergulhar no estudo, aperfeiçoar meus atendimentos, melhorar meus atendimentos. Fortalecer cada vez mais a minha fé, a minha espiritualidade, que é esse pilar aí transcendental, ó. Conexão transcendental, fé, espiritualidade, sentido, trazer um sentido para a minha vida. Sentido, propósito, entregar valor para a sociedade, mas valores não necessariamente têm que estar ligados a fama, dinheiro, poder e sucesso. Não há problema nenhum em ter dinheiro, mas você não pode ser escravo do dinheiro, nem do poder, nem do sucesso. Então, foi esses testes, em mim mesmo, praticando, falei, opa, funciona mesmo. Quando chega 2020, eu entro para a rede social, começo a passar isso nos consultórios e transformou num grande treinamento que em breve ele está de volta aí, em breve estará de volta. E inclusive são milhares de pessoas já beneficiadas aí. Vocês sabem a diferença entre talento, vocação e dom? Porque às vezes você que está me assistindo aí, falando um pouco desse pilar profissional, eu gosto de falar do pilar profissional porque foi muito impactante para mim, foi muito sofrido até eu conseguir me encontrar, né? E foi muito impactante a partir do momento em que eu me encontrei de fato e não me permiti perceber isso. E eu vejo que as pessoas se transformam, as pessoas simplesmente se transformam quando elas conseguem encontrar de fato o seu talento e sua vocação. Talento é uma inclinação, uma habilidade que você tem para uma determinada atividade. Uma habilidade natural, você faz aquilo de uma forma mais natural e um pouco mais fácil, digamos assim, do que as outras pessoas, do que a média das outras pessoas. Vocação já é uma coisa mais profunda, que a gente chama de vocare, né? É uma vocação, é um despertar, um chamado. Então você tem uma vocação para aquela coisa, você tem um chamado para ser aquela determinada atividade, aquela determinada profissão. E você alia a vocação ao seu talento, dentro da sua profissão, por exemplo, né? E o dom? O dom, pessoal, é algo assim mais divino, sabe? Aquela turma meio fora da curva mesmo, que são poucas pessoas, né? Assim,
Se for ver em relação ao mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, as pessoas que têm dom, elas já são muito diferenciadas, né? Então você pode pegar o dom dentro do esporte, um Pelé, um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Romário, todos esses caras aí. Aí dentro da música, dentro da pintura, da arte, então são pessoas assim que estão muito além de tudo. Então o ideal, e essas pessoas já desde novo já destacam demais. Mas no geral, nós vamos ter que estar trabalhando essa questão do talento e da vocação, né? Comece a investigar melhor isso. Comece a aprofundar um pouco mais nesse pilar, porque aí a partir daí você vai conseguir trilhar um propósito, você vai conseguir ter mais sentido na vida. Que aí, olha que entra o sentido, já entra muito esse pilar transcendental aí, né? É o famoso quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Quais são meus valores? Onde eu quero chegar? Lá no meu velório, o que vão contar de mim? O que você gostaria que falassem de você lá no seu velório? Assim que a gente começa a criar um propósito de vida. O que você gostaria de ouvir de você lá no seu velório? Em termos de valores humanos. Valores. Aí, a partir do momento que você definiu esses valores, você vai construir o seu propósito, a sua vida em cima desses valores. Entende? Se os seus valores são empatia, caridade, por exemplo, ética, compaixão, dei exemplo aqui. Você vai construir tudo em cima desses valores. Você vai sempre estar voltado a uma inclinação para ajudar alguém. Se você é uma pessoa ética, honesta, e você baseou os seus valores, a sua vida, o seu propósito em cima desses valores, durante a vida, se você for desviado por alguém, convidado por alguém para fazer coisa que não presta, o que você vai dizer? Não. Porque você se propôs a ter uma vida em cima disso. Amizades tóxicas e as outras coisas aí que comprometem muito o pilar aqui da conexão social, né? Amizades tóxicas, e aqui na conexão social entra também quem ainda não casou. Quem ainda não casou, a pessoa está tendo uma conexão social com um relacionamento íntimo aqui dentro também. Depois que ela casar ou está morando junto, seja o que for, ela já vai lá para a conexão familiar. Estou num relacionamento tóxico. Tem que sair. Tem que sair imediatamente. Como sair? Você vai ter que investigar melhor isso. Você vai ter que aprofundar, investigar. E às vezes a pessoa ela é uma pessoa extremamente insegura, irritada, não sabe falar não, como eu disse e tudo, e ela tá ansiosa e vai no meu consultório. Mas a raiz da ansiedade vem lá desse comportamento de estar num relacionamento tóxico e não conseguir sair. Então é preciso despertar, o despertar consciente. O que está acontecendo comigo? O que depende de mim, não dos outros, para agir dentro desse pilar aqui? Eu sou o protagonista. Eu estou aqui no centro. Tá vendo o centro do pilar aí, não é uma rosa? Estou no centro do pilar, dos pilares. Cada coisinha dessa aqui da rosa aqui, do infinito, cada símbolo do infinito é como se você tivesse aqui lá no centro dele, e você vai abrir uma porta e vai entrar dentro desse
da saúde mental e vai olhar como anda a minha saúde mental. Não estou dando conta sozinho, procura ajuda. Dentro da saúde mental vai ter o psiquiatra, o psicólogo para te ajudar. A saúde física, o que não está legal? Estou comendo mal, não estou fazendo exercício, estou acima do peso. O que depende de você? Toma providência. Vai lá e faz. E não é para começar assim também da noite pro dia na academia, fazer aqueles contratos de 1 ano. Começa devagar. Pra gente mudar um hábito, demora. Tem que ter paciência, mas tem que ter persistência. Lá no método Libertamente, no treinamento Libertamente, tem uma ferramenta muito interessante que eu mostro lá, que é mapeamento de hábitos. É preciso você tomar consciência daquilo que te faz mal, assumir, escrever, tomar providência. Né? Conexão social. Será que os ambientes que eu estou indo estão legais? Minhas amizades estão boas mesmo? Você tem um propósito de melhorar a sua vida financeira. Um propósito de melhorar a sua carreira. Olha os ambientes que você está frequentando. Para você crescer financeiramente, para você crescer na sua profissão, você tem que frequentar ambiente de pessoas com alto nível de pensamento para cima, positivo. Pessoas que têm o mesmo propósito seu. Que adianta você se dedicar a estudar e você tá frequentando um lugar que não vai te levar a nada, um lugar que o pessoal só quer beber, só quer festa, só fala de bobeira. Pessoas negativas, pessoas que só te põem para baixo. Então, influencia tudo isso nesse pilar. E encerrando aqui, eu vou falar do pilar que eu julgo um dos mais importantes também, porque interfere muito na saúde mental, que é o pilar da conexão familiar. Tem pessoas que têm uma ansiedade crônica, uma depressão crônica por problemas familiares não resolvidos. Traumas de infância. Pessoas que você precisa perdoar, arrependimento que você carrega, culpa de alguma coisa que às vezes nem é culpa sua, você fica carregando essa culpa por anos. Não adianta, se não resolver isso, não vai sair da ansiedade. Então é nesse sentido que eu venho finalizar aqui para vocês, agradecer muito, e dizer que é preciso descobrir a raiz da sua ansiedade. Não da ansiedade que o outro sente. Não da ansiedade que está descrita nos livros, dos sintomas que estão lá. E sim a sua ansiedade. Então faça neste momento uma reflexão sobre cada pilar. Assista essa live novamente se precisar. Encaminhe para uma pessoa que você ama, que você gosta, que está passando um momento difícil, para que ela entre em cada pilar desse aí, e você quer que você entre agora dentro de cada pilar e veja. Analise. Veja. E por onde você vai começar. E se você não estiver dando conta, procure ajuda. Não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Então, os profissionais aí... eu vou dar exemplo aqui. Ajuda do quê? Lá no pilar da saúde mental. Psicólogo, psiquiatra. Saúde física. Procurar alimentar-se bem, se informar sobre alimentação, sobre exercício físico. Ter um personal. Se não tem condição de ter um personal, você fazer exercício. Saber o que comer. Até falei com o pessoal, não perde tempo não, vai lá no meu link, no Linktree, tem um e-book gratuito lá, Alimentos para uma Mente Saudável. Conexão social, por que não está dando certo minha vida? Por que eu não consigo fazer amizade? Por que eu não consigo ter um relacionamento? Que padrões são esses que eu estou repetindo que não está me levando para frente?
a conexão social que você está com dificuldade, você pode, através do autoconhecimento, lá no pilar conectado com a saúde mental, você pode ter ajuda profissional para melhorar seu relacionamento com as pessoas. Saber o porquê que você repete os mesmos padrões. Profissional. Também o pilar da saúde mental, por exemplo, tem um profissional, o psicólogo vocacional que pode te direcionar, fazer testes, ver o que tem que ser feito, né? A fé, a espiritualidade, o transcendental lá, que a Juliana até perguntou se já foi, não, uma outra pessoa perguntou aqui. Eu já falei sobre ele, né, que é fé, espiritualidade, sentido. O sentido tem a ver com propósito, que tem a ver com tudo isso que eu falei de direcionamento. E a parte familiar, como eu disse, encerrando aí. Eu fiz questão de fazer essa apresentação para vocês aqui. Como eu disse, eu tive esse crescimento muito grande aí nos últimos 60 dias e muitas pessoas ainda não me conheciam, não estão me seguindo, estão vendo conteúdo agora. E essa live ela pode ser enviada para várias pessoas e ela vai ficar salva aqui para que todo mundo assista. Importante dizer que esta mandala, que este despertar consciente se transformou em um método. E o nome se chama Método Liberta-Mente. Olha que nome interessante. Liberta-Mente. Quer dizer, libertar a mente. Então você traz tudo aquilo que está confuso, ofuscado, inconsciente ou tudo desorganizado e você centraliza e traz tudo isso para o consciente, coloca cada coisa no seu pilar, analisa cada pilar e traça um plano de ação. Tanto que o treinamento eu fiz de uma forma sequencial, para que a pessoa consiga, né? Até falo lá, né, quando a aula de apresentação, eu falo lá, não, o ansioso já quer assistir a última aula, a última aula, já falei, não, assista uma aula na sequência, porque é na sequência que ele funciona, foi assim que ele funcionou comigo e é assim que vai funcionar com aquelas pessoas que desejam ter um acompanhamento mais íntimo, mais próximo comigo lá na plataforma. E quem não tiver disponibilidade ou não quiser, os conteúdos gratuitos continuam também aqui. Isso é uma minha missão de vida. A minha missão de vida é ajudar as pessoas a encontrar um sentido na vida. É importante isso, viu? Quando você for fazer a sua missão de vida, o seu propósito, é importante que você faça uma frase do seu propósito e depois você lê essa frase, você vai ter que falar como. Esse aí tá lá no transcendental, viu? Tá lá no sentido. Lá no transcendental. Então o meu qual é o meu propósito de vida? Ajudar as pessoas a curarem as suas feridas emocionais e encontrarem um sentido para a vida. Então, se a minha missão é essa, eu tenho que fazer isso diariamente, independente de dinheiro. Tem que fazer isso diariamente e não por obrigação, por prazer. Porque quando é missão, é feita por prazer. Olha que maravilha, os recifenses te agradecem muito por essa super aula de hoje. Olha lá, Recife. Para encerrar, coloque aqui um pouquinho das cidades que vocês estão. Coloca as cidades aí, nós vamos encerrar em breve. Mas eu quero ver as cidades aí. Então vamos lá, auxiliar as pessoas a encontrar um sentido, auxiliar as pessoas a encontrar, a curar as suas feridas emocionais e assim encontrar um sentido para a vida. Como? Eu falei, mas não falei o como. Porque você tem que fazer a sua frase, olhar para ela e depois você tem que falar assim, como que eu vou fazer? Como? Olha lá, Paraná, Conceição dos Ouros. Como que eu vou fazer isso? Como que eu faço? Eu vou fazer não, porque eu já faço. Como eu faço? Através de vídeos, através de palestras, através de cursos, um treinamento fantástico que eu criei.
em breve livros, né? Então, como que eu vou fazer isso? E o seu? Reflita. Belo Horizonte, Pouso Alegre, maravilha, hein? Barra de Santa Rosa, Paraíba, Pouso Alegre, Mariana, Minas Gerais, show de bola, hein? E vamos nessa, gente. Durante setembro, até terminar setembro aí, vão ter mais lives, tá? Amanhã, inclusive, estou com uma outra live. Fui convidado por uma psiquiatra, a doutora Silvia. Nós vamos falar do tripé da saúde mental. Portanto, amanhã, às 8 da noite, estamos aqui junto de novo. Na semana que vem, vão ter 2 lives. Uma com uma pessoa meio que celebridade, uma pessoa famosa. Eu peço que vocês acompanhem essa live da semana que vem, viu? Semana que vem vai ter uma live com uma pessoa que é famosa, que está na área da comunicação, está nos palcos, e ela passou por problemas sérios de ansiedade, de depressão, ansiosa, e vai estar comigo para vocês verem que as pessoas adoecem. Vamos falar também mais sobre ansiedade e vai ter até o final de dezembro uma live sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vou chamar uma psicóloga especializada em TOC para falar. Muito grato por ter vocês, por vocês terem vindo, por ter ficado até o final. Não, ali tem gente perguntando quem é, não vou falar quem é essa pessoa famosa não, vou deixar vocês no suspense, mais próximo eu vou falar, é mais para deixar vocês curiosos mesmo. Muito obrigado por essa energia maravilhosa que nós tivemos hoje aqui. Esta aula vai ficar gravada no feed, assista novamente, que está muito rica, se assim desejar, e não esqueça de encaminhá-la para o máximo de pessoas que vocês puderem. Um forte abraço, fique com Deus!